Em menos de um século, os jesuítas foram por 3 vezes expulsos destas salas de aula, mas regressaram sempre. Agora o Seminário de São José já não pertence à ordem nem prepara sacerdotes, mas mesmo assim, a presença da companhia no seminário é ainda uma memória viva na formação juvenil de gerações. Para mim, falar dos jesuítas em Macau é recordar precisamente os anos que vivi no Seminário de São José, vindo dos Açores. Cheguei a Macau com 15 anos de idade. Dei entrada no seminário como aluno interno, mais os outros 5 rapazes que me acompanhavam. Impressionou-me logo de início o seminário. Primeiro, o edifício, aquele corredor enorme, a sala de estudos, os refeitórios e a capela. Capela que tem imagens lindíssimas, sobretudo a imagem de Cristo crucificado. Depois de me adaptar à vivência do seminário, aos usos e costumes, à disciplina do seminário, iniciei as minhas aulas. E devo dizer que tive mestres, professores, educadores, jesuítas, que muito contribuíram para a minha formação académica e moral, para mais tarde, quando verifiquei que não tinha vocação para o sacerdócio, me lancei na vida. Desses mestres, é bom recordar alguns nomes. O padre António Alves, que era o reitor quando eu cheguei, o padre Ferreira, diretor espiritual, o padre Rolias, diretor de estudos. Só o padre Alves é que foi o meu professor de português no primeiro ano. Mas depois tive um mestre extraordinário, cujo nome está ligado não só a Macau, mas à China e aos muitos trabalhos que ele deixou, que é o padre Abel Guerra, um grande sinólogo, que traduziu muitas obras de chinês para português, incluindo o célebre livro de Lao Tse. Foi ele que me ensinou o pouco português que eu sei. Mas tive outros, como o padre Revelar, belga, professor de matemática, o padre Marçal, professor de geografia e história, o padre Rocha, professor de literatura. Esses homens fizeram muito pela juventude em Macau. Foram eles que moldaram muitos homens para depois se lançarem na vida, saírem de Macau e se firmarem nas comunidades que formaram, não só no Extremo Oriente, mas lá fora. Realmente os jesuítas tiveram uma influência muito grande no ensino em Macau, pois foram eles que fundaram a primeira escola junto da igreja de Santo António, que nessa altura era uma pequena capela. Não há dúvida, falando outra vez sobre a minha experiência, eu devo dizer que eram uns homens extraordinários. Porquê? Apesar da disciplina que se exigia no seminário, eram homens abertos, homens que nos deixavam viver e nos ensinavam a viver. Uma curiosidade, foi no seminário que eu aprendi a jogar machoca, nos recreios, nas férias. Mas, além disso, antes, quando se podia entrar e sair livremente da China, eu e os meus colegas, conhecemos todas estas redondezas de Macau, todas aquelas montanhas, nos passeios que nos eram proporcionados por esses homens.
tínhamos convívios muito agradáveis no próprio seminário. Não há dúvida que foram grandes mestres, grandes professores, que eu muito admiro e a quem muito devo. A ausência dos jesuítas, determinada pelas conturbações políticas, significava sempre períodos de crise que o clero secular não sabia como colmatar. Por isso, os padres da Ordem acabavam sempre por regressar, como fizeram pela última vez em 1929, quando o bispo Dom José da Costa Nunes apelou à Ordem para evitar uma decadência que se adivinhava fatal. Os jesuítas vieram e o seminário retomou em pleno a sua vocação, tornando-se de novo uma instituição modular de ensino. Mas o golpe mortal surgiu em 1966, quando os efeitos da Revolução Cultural da China penetraram perigosamente em Macau e as autoridades eclesiásticas decidiram encerrar de vez a instituição. O vozear juvenil desapareceu há muito e agora o seminário trata de restituir ao seu esplendor as memórias do passado, um conjunto de relíquias que durante anos esteve votado ao abandono. Muitas são as peças que merecem restauro, mas há uma que falta e é simbólica. O quadro de Melchior Carneiro, o bispo jesuíta que desenhou a organização política e administrativa de Macau à semelhança das repúblicas italianas do Renascimento, que ficou na Sala Nobre da Misericórdia. Das salas que se abrem para o vasto corredor, o mais comprido de Macau, como sempre foi tido, já não se escuta há mais de 30 anos a lenga-lenga da tabuada nem o solfejo das aulas de música. Agora serve de residência ao clero de Macau e abrigo para os padres retirados no final de vidas inteiras de missão. O negro das batinas é hoje uma visão rara que acontece apenas em dias especiais. Mas há ainda quem recorde com nitidez os tempos em que o seminário regurgitava de vida. A vida de seminário, levantávamos-nos cedo, íamos para a capela, tínhamos a nossa meditação, assistíamos à missa, depois tínhamos o pequeno almoço e começavam as aulas. Começavam as aulas, mas no recreio praticávamos bastante desporto. Futebol e uma curiosidade, a nossa casa de férias era na Ilha Verde, onde nós passávamos umas férias muito agradáveis. E íamos à montanha cortar ramos de árvore para fazer estiques para jogar hóquei. Porque não havia dinheiro para comprar estiques, mas nós gostávamos de praticar hóquei. Depois das refeições, tínhamos sempre os nossos recreios, as aulas, e à noite era a hora de estudo. Um estudo, depois desse estudo, tínhamos o jantar ou a ceia e tínhamos outro recreio antes de nos deitarmos. E outra curiosidade neste recreio é que nós, os portugueses, os alunos portugueses e os alunos chineses, tínhamos que juntar para eles aprenderem português connosco e nós aprendermos chinês com eles. Era uma aula prática em que trocávamos aquilo que sabíamos, nós dos chinês e eles de português. Mas era uma forma de nos irmos aperfeiçoando, nós a falar chinês e eles a falar português. Para além dos jovens chineses oriundos de Macau e alunos de regiões asiáticas tão distantes como a Coreia ou a Malásia, muitos eram os macaenses que se acolhiam ao seminário. Uns completavam os estudos e abraçavam o sacerdócio, permanecendo no território ou seguindo para as missões do Padroado do Oriente em Malaca, Singapura ou Timor. Havia também quem viesse de mais longe ainda. Existia um fluxo tão antigo como particular de estudantes que tinha origem nas Ilhas dos Açores e nos contrafortes do Nordeste transmontano. Desde mais ou menos 1878, que periodicamente havia sempre um fluxo de rapazes daqui, deste de Freixo e também dos arredores, para Macau.
O primeiro grupo foi em 1878. E depois, como lá estavam uns, os padres mandaram chamar outros, e os padres que vinham aqui, missionários já formados lá, vinham passar férias, tinham assim, pedidos do seu bispo para escolher rapazes e fossem para lá, e através dos anos até depois da guerra, que parou durante a guerra do Pacífico e a guerra da Europa. Mas começou outra vez, depois da guerra, depois de 1952, até eu era reitor do seminário, começou de novo o fluxo de rapazes daqui, de outras partes, do Minho, da Beira, mais para cima, do Bogador, do Bemposta, para Macau. E assim se foram alimentando, se foi alimentando o seminário destas vocações todas. E praticamente os missionários que foram para Timor, que foram para Malacca, Singapura, para a China e que ficaram em Macau, a maior parte deles é daqui desta região, ou do Conselho, ou mesmo de Trás-os-Montes. Foram muitos de Trás-os-Montes. Além deste fluxo para Macau, há uma época em que houve também para Meliapor. Não durou muito tempo, mas há muitos padres aqui de Freixo que se formaram em Meliapor, até um bispo. Isto para isso acabou depois de alguns anos, não foi muitos anos. O de Macau é que se manteve até praticamente 1960, pouco mais ou menos, 60 e tal, mais ou menos. Depois isto terminou, porque também, sobretudo devido àquela Revolução Cultural, em 67. Dali para a frente, praticamente o seminário acabou e depois acabou também o fluxo daqui de Portugal e também dos Açores para Macau. Durante anos, os seminaristas permaneciam em São José, longe das famílias, ao cuidado dos padres. Macau estava longe de ser uma metrópole, tornando-se talvez assim um pouco mais fácil a vida das crianças, habituadas à pacatez das aldeolas. No entanto, nem sempre a vida era pacífica, e em 1939 Macau ficou imerso no cataclismo. Desencadeada a guerra, a cidade neutral viu-se subitamente cercada por um anel de fogo e invadida por um mar de refugiados que fugia na ponta das baionetas do exército imperial do Sol Nascente. Vieram mais, já tinham vindo bastantes da China, quando os japoneses invadiram a China. Depois começaram a vir mais por causa da fome. Vieram os portugueses de Hong Kong e muitos chineses de Hong Kong. Até xanganistas que estavam em Xangai também vieram para Macau. Macau encheu-se completamente de refugiados. E o governador via-se mal para ter arroz para essa gente toda. E diga-se com franqueza, sobretudo no tempo frio, morreu muita gente de fome nas ruas. De manhã passava uma ambulância com uma espuxada à mão, com um carrinho, e lá ia recolhendo os cadáveres, que depois eram transportados para a Taipa, para uma bala comum. Viveram-se períodos de grande necessidade. Bem, fome no seminário nunca se sentiu, porque tínhamos abundância de arroz. Já podíamos comer arroz, nunca nos faltou. Mas a base da alimentação era fraca. Não havia pão, não havia queijo, não havia leite, não havia manteiga. De modo que era tudo à base de arroz, do inhame, batata doce. Lá como davam também o sagu, que era bom, da pragas, do pequeno almoço. De modo que nós lá aguentámos aquela época toda, e conformados, porque sabíamos que os superiores não podiam fazer mais para nós. E quem nos valeu, diga com toda a franqueza ao seminário, foi o governador Gabriel Teixeira. Porque o reitor do seminário, que era ao mesmo tempo o vigário capitular, foi ter que haver uma ocasião, eu tenho que fechar o seminário, não tenho dinheiro. Vinha-lhe a pedir para receber no quartel, como tropa, aqueles que já estiverem em idade de prestar o serviço militar como voluntários. E o Gabriel Teixeira respondeu: não, senhor, não sai de nenhum caso de continuar pelo seminário. E começou a dar o necessário para poder comer. Mas lá continuámos os estudos, mais ou menos alegres, muitas vezes das notícias tristes só sabíamos depois de passar, depois da solução dada. Não estávamos bem a par do ponto. Não estávamos a par do que estava a acontecer. Só depois é que vínhamos a saber
o que estava para acontecer. Mas nem todos suportavam da mesma maneira as agruras. Como em qualquer outro sítio, havia quem não aceitasse de bom grado a disciplina e quem abandonasse por falta de vocação. Mas há também a história singular de um aluno dos anos 30 que correu meio mundo e arrostou com a Guerra Civil de Espanha até regressar atrás dos montes só para fugir do seminário. Eu saí do seminário por causa de uma birra com um padre jesuíta. Não simpatizava com ele e começámos então a entrar em discussões e eu tive mesmo por regressar à metrópole. Fui levado para Hong Kong por um padre jesuíta também, francês, de origem belga, e Gastão Roulari. Entregou-me lá no navio e por esse facto, durante a viagem, as pessoas divertiam-se comigo, como era seminarista, e vinham lá raparigas e essa coisa toda e tal, e uma das vezes até me amarraram lá uma cadeira para me casar com uma empregada da Shell na zona ali mais ou menos de Saigon. De maneira que houve uma grande festa a bordo, que era na passagem do Equador, e eu até tinha comprado um bilhete lá de uma tómbola que eles faziam lá. Acontece que havia uma moda nessa altura que era preciso marcar o compasso com uma vassoura e os indivíduos agarraram para se divertirem comigo, punham-me em cima daquela brincadeira a marcar o compasso. A páginas tantas eu envergonhei-me e escapei-me para a cabine, lá para o beliche. Acontece que durante para aí uma semana ou mais estava num quadro preto lá no deck do navio, o número premiado. Mal diria eu, tendo comprado só um número, tinha-me saído a sorte. Era uma braçadeira, uma braceleta em prata, o que me ajudou bastante a fazer a viagem. O navio avariou e quando chegámos a Marselha, eu tinha que mudar de navio. Os padres tinham-me entregue um cheque de 12 libras em ouro, que era para a passagem até Lisboa, ou melhor, até à Barca d'Alva, porque vinha pela Wagon Lite, e eles pagavam comboio, pagavam todas as despesas. Mas eu dirigi-me ao cônsul, porque eles não me queriam dar o dinheiro. O cônsul obrigou-se a trocar-me aquilo, a entregar-me o cheque em francos, e eu era inexperiente, sabia lá eu de guerras, nem dessa coisa toda. Meti-me no comboio, sem dizer nada ao cônsul nem a ninguém, e vim até à fronteira de Andaia. Andei 4 dias na linha, por virtude da guerra. Eram só soldados que se viam, com uma manta, um pano forrado forte, e comer não havia. Passei muita fome e estive ainda com o comboio avariado. Cortaram a linha, ali em Valladolid. Até chegar à fronteira foram 4 dias. Quando verifiquei que não tinha realmente vocação para o sacerdócio, expus isso ao diretor espiritual e ao reitor. Eles aconselharam-me a que eu ficasse até ao fim do ano letivo sem dizer nada que tencionava sair. Mas, desde miúdo, desde que comecei a escrever, tive uma certa propensão, digamos assim, para fazer poesia. Tanto mais que, agora na vida, já publiquei um livro de poemas. Um colega meu foi à minha gaveta, retirou de lá uma poesia, fez várias cópias e passou-as aos outros seminaristas. Uma poesia de amor, claro. Quando o prefeito veio a saber disso, chamou-me e fiquei isolado, sem poder comunicar com os outros seminaristas. E foi daí que ainda fui pedir ao reitor para ver se podia continuar, e ele disse-me não podia, tinha que sair. Foi nessa altura que eu fui praticamente atirado para a vida, sem ninguém, sem amigos, sem família. Valeram-me cá fora alguns amigos, um dos quais me é grato recordar, que é
o AD dos Santos Ferreira. Foi um grande amigo. Foi através dele que eu penetrei nas famílias macaenses e depois encontrámos-nos quando prestei o serviço militar na artilharia e após isso sempre trabalhámos juntos no jornalismo, no teatro, enfim, em muitas atividades e é sempre com muita saudade que eu recordo esse grande rapaz que muito me auxiliou numa cidade que para mim era praticamente estranha, em que eu tive que lutar muito e trepar para vencer um pouco na vida. Do outro lado do seminário é Vila Flor. É desde 1930 a residência da Companhia em Macau. No entanto, o atual edifício é muito mais recente. Acabado de construir em 1987, congrega desde então os irmãos da Ordem que anteriormente se encontravam dispersos. Desde então também os jesuítas voltaram a viver de novo em comunidade e é aqui o centro das suas vidas e daqui que partem para as tarefas do cotidiano. Os jesuítas não foram criados para terem colégios, mas sim para a cada momento fazerem o mais urgente, o mais duradouro e o mais universal, dizem os próprios jesuítas. Mas em Macau o ensino continua a ser a pedra de toque dos homens da companhia, que dirigem diretamente 3 colégios de grandes dimensões e colaboram também em vários estabelecimentos de ensino curricular e técnico-profissional. Para além da formação da juventude, têm desde há muito a seu cargo a proteção aos deficientes, mantendo asilos para o efeito e dedicando-se também ao ensino nesta área especial. Este é um dos campos em que tradicionalmente se substituem ao Estado, contribuindo simultaneamente para combater na prática preconceitos arraigados nesta região do mundo onde a tendência prevalecente é votar ao abandono ou ao isolamento as crianças nascidas com deficiências. Muito antes do Concílio Vaticano II, os jesuítas praticavam o ecumenismo, como se viu na questão dos ritos. Por isso, nas suas escolas não impõem a fé católica como condição de admissão. No entanto, treinados para moldar os espíritos, acabam deste modo por efetuar um trabalho apostólico mais eficaz do que todas as lições de catecismo, num território onde o confucionismo tradicional, muito mais do que uma religião, é um atavismo que condiciona tudo e todos desde tempos ancestrais. Mas os jesuítas possuem em si uma dualidade intrínseca de apóstolos e professores. Por isso, para eles ensinar é apenas uma forma mais elevada de transmitir a mensagem de Deus. Nesta área possuem uma antiga experiência em Macau, desde que ao tempo da fundação da cidade, por volta de 1560, os padres Pérez e Teixeira e o irmão Leigo Pinto fundaram a primeira residência da Ordem e começaram a ensinar rudimentos de gramática portuguesa e latina às crianças chinesas. Atualmente respondem diretamente pela formação de mais de 7.000 alunos de todos os escalões, com um corpo docente de quase 300 professores, num conjunto de escolas que passa por ser das mais estáveis e melhor formadoras do setor privado. No universo total que ronda aos 60.000 alunos, a Ordem chama por isso assim uma importante fatia de responsabilidade, tendo em conta a escassez de meios, o número diminuto e a idade média avançada dos elementos que compõem a Companhia de Jesus no território. Todos os contras são, porém, colmatados pela atividade individual de cada jesuíta, para quem o facto de fundar uma escola não parece tarefa complexa nem projeto arrojado, surgindo antes como a consequência natural da obrigação de acorrer ao mais urgente ou ao mais duradouro. Esta escola, dedicada ao refundador da Igreja Católica na China, Mateus Ricci, é paradigma disso mesmo, e o seu fundador um exemplo da forma como os jesuítas se moldam aos tempos, sem nunca cederem um milímetro na sua missão. Eu sou o padre Luigi Minella, italiano, que vino para a China em 1939. Fomos a Pequim durante 2 anos a aprender chinês
y éramos 120 jesuitas de 15 nacionalidades. Después fue una misión de China dedicada a los chineses, los padres italianos. Aprendi chinês, depois fui na escola dos jesuítas na cidade da nossa diocese e depois de uns quantos anos fomos expulsados da China, todos os padres, e cheguei para Macau. A Macau fundei uma escola dedicada ao famoso missionário Luan Teorici. Meia centena de jovens deficientes têm na Escola do Sagrado Coração de Maria, em Coluana, o único local para os defender na vida. O apoio aos deficientes constitui, como se disse, trabalho de mérito que caracteriza a Companhia de Jesus em Macau. Mas o auxílio aos pobres e à terceira idade, num território onde a segurança social abrange apenas uma fatia diminuta da população, concede uma dimensão ainda maior à sua ação e uma projeção inegável ao principal protagonista desta área nos últimos 50 anos. Ruiz, por que é que entrou para os jesuítas? Yo de pequeñino iba con mi mamá a iglesia de los padres jesuitas frecuentemente. Y ya a la edad de 11 años ya comencé a servir a misa todos los días. Ya a 6 de la mañana íbamos a servir a misa a la iglesia, ¿no? Después de la iba a la escuela de los padres, de los hermanos de la Salem. Pues también tenía más contacto porque mi padre era zapatero, trabajaba para el Colegio de los Padres Jesuitas, trabajaba para el Colegio de los Padres Jesuitas. Y entonces ya fuimos, más tarde ya como vino que iba a hacer o que no iba a hacer, mis hermanos estaban en la Marina, entonces yo vi los problemas que había, ya de pequeño vi los problemas que había en una familia numerosa, y decía, mejor que voy a evitar esos problemas, en serio. Yo ya vi la intención de que ficar jesuitas ficaría bien, aunque mi mamá tenía idea de que yo ficara para franciscano, ¿no? Pero me atiraba más la vida de los padres jesuitas, era un servicio, naturalmente que aquí ya eran muy famosos en Gijón, ¿eh? De modo que tomé la razón por eso, me atiraba mucho eso, ya me tiraba de pequeño la vida misionera. Vine para China ya porque yo había pedido ya de nuevo, muy nuevo, pedí la misión de China. Me considero, sí, ya había preparado alguna cosa para la. Y entonces ya con los 3 años de magisterio en Cuba, ya era el problema, voltar allá a teología a España o ya se permitieron que pudiera ir para China. Pero para ir para China tenía que preparar inglés, que no sabía inglés, y pues ya por como el barco de Cuba por tren, por convoy a San Francisco, barco a Japón, de Japón a Shanghai, de Shanghai a Pekín. Ya pegué 1 año de chinés en Pekín. Generalmente nos tenemos 2 años de chinés, ya como ya habría bastante bello, y vino la guerra ya de Asia, y Japón, Estados Unidos, entonces cuanto antes va a hacer la teología. Entonces fui a Shanghai, 42-46 en Shanghai para la teología. Pero fueron ya años muy educativos porque eran de refugiados. Tenemos poca comida, mala comida, y mucho trabajo, mucho frío. Pero en fin, la gente se va madurando para el futuro. Depois está na China durante alguns anos e como é que surge Macau? Mira, Macau son de esas cosas que nadie prevé, sino el Señor prevé las cosas. Yo, una vez que el gobierno de China, donde estábamos en Anqing, ficharon ya la misión, ficamos ya todos internados. Yo trabajaba en la cabeza, apañó una enfermedad de tifoidea muy grave, y al final permitieron que fuera a un hospital de Shanghai.
acabaram com a febre em Shanghai e acabaram comigo, então vim a Macau a recobrar a saúde, porque estou a fazer hasta agora. Muitos anos a recuperar a saúde. Sim. Mas quando chega a Macau confronta-se com um outro problema, um problema grave, que é o dos refugiados. Mira, quando cheguei a Macau, eu fiquei assustado. Macau daquele tempo não é Macau de hoje, era a metade da população de agora. Pero muito pobre depois da ocupação do Japão de Hong Kong, todos os refugiados de Hong Kong em Macau, tudo isso já umas condições de muita pobreza, de muita miséria. E então, já a mexer, ajudar a refugiados do norte de China em Macau, que não sabiam nem cantonês, nem tinham trabalho. E havia que educar aos garrotos. E então nós organizamos a Casa Ricci, empezamos a organizar a Escola Ricci, a Escola do Mar, aunque en Rio de Janeiro, e a aquella altura já empezamos a educação das crianças com 3 patacas de propinas al mês, en 54. E nessa altura já, a vida era muito difícil. De modo que organizamos primeiro comida, arroz, trabalho, e ir desenvolvendo a vida. E auxiliamos praticamente a mitad de Macau. Hoy mismo en Macau encuentras una persona y dice, sí, padre, de pequeño iba a su casa a tomar pan, o iba a su casa, teníamos cinema en casa, o tenemos eso, me ayudaron a las escuelas. Todos estos días, cuando encuentro una persona, me lembran las cosas que yo he esquecido. A maior parte dos elementos da Ordem possui uma experiência amarga da China revolucionária dos tempos de Mao Tse-tung e da Revolução Cultural. Agora que os tempos estão a mudar, voltam a enfrentar o desafio do outro lado da fronteira. Luís Sequeira, estamos aqui na porta do cerco, um cerco, uma fronteira, e há uma fronteira maior ainda, que é 1999. E os jesuítas como encaram? Olha, mais uma vez eu gostaria de dizer que a nossa história tem provado que é uma característica nossa de estar na fronteira e em situações onde a realidade não é muito clara e do qual nós procuramos, com uma certa criatividade e uma certa visão, tentar discernir toda uma perspectiva nova que essa situação de fronteira ou situação de transição possa significar. Nesse sentido, quase diria que esta experiência de um país e um sistema e 2 sistemas é que somos chamados a viver nesta altura, penso que é exatamente uma situação de fronteira e uma situação de desafio, do qual penso que esta utopia implica ou inclui em si uma concretização de um passado, do qual, mais uma vez, a dimensão de estarmos na China não se poderá esquecer e foi, de uma ou outra maneira, foi confirmado na história e, igualmente, não deixou de afirmar uma dimensão do sistema social, político e cultural e todo o modo de estar e viver de Macau, onde esse sistema que fazia a diferença da China foi manifesto. Daí que um país, 2 sistemas, no meu entender, é uma confirmação e uma aprovação, diria, do que foi um passado. No entanto, este país e 2 sistemas, como utopia, é igualmente uma abertura para o futuro. E penso que é aí que se manifesta aquilo que possa ser a contribuição da Companhia de Jesus, como ajudar a formação de um país em que é assegurado minimamente a dimensão de um segundo sistema. O segundo sistema é esse, que tem características latinas, tem características portuguesas, que é Macau. Isso está estipulado, direi, juridicamente e politicamente na lei básica, que é de tomar em consideração e onde a dimensão da existência própria, a maneira de estar e ser de Macau é também afirmado. Ora, um país, 2 sistemas, sendo uma confirmação ou a cristalização da experiência do passado, penso que há que aprender também desse passado para preparar esse mesmo futuro. Daí que, por exemplo, situações como São Francisco Xavier, que é o homem da grande visão e da grande utopia, há que ter em consideração que precisamos ser homens criativos, com uma grande visão, aceitando a utopia de um país, 2 sistemas com o desafio. Segundo,
entender que Macau sempre foi pequena. Portanto, não há que estar à espera de coisas colossais de Macau. Não, Macau sempre tem uma história de um território pequenino e a criatividade veio sempre dos seus limites. E nos seus limites é que se fez grande. O terceiro aspecto é que a focagem de Macau na sua participação à descoberta de um horizonte cultural, técnico e científico, que, por exemplo, o Colégio de São Paulo foi a encarnação, é uma realidade que se pode igualmente e vê-se como se pode concretizar tão bem nos tempos de hoje. O quarto aspecto, ter esta pedagogia do passo a passo, aquilo que os portugueses dizem do jeito, como uma característica também deste pequenino território, como maneira de dialogar e poder passar aquilo que tem de rico. E, finalmente, ter esta consciência que, assim como São Francisco Xavier até Ricci demoraram 50 anos para concretizar a experiência de Pequim, eu penso que estes 50 anos pode ser simbolicamente, profundamente inspirador para aceitarmos o desafio destes 50 anos que nos esperam. E é nesse sentido que eu gostaria de colocar a Companhia de Jesus a aceitar um desafio a uma fronteira, vendo já pelo passado e me olhando para o futuro a possibilidade de dar um contributo próprio ao desenvolvimento de um grande país que é a China. Um aspecto final que eu gostaria de colocar, e há que reconhecer que é difícil, que é a questão da relação com a Igreja Universal e ter o Papa como sua cabeça na sua relação com a problemática da Igreja na China. Eu penso que aqui a situação é difícil, mas fundamentalmente é no diálogo que se vai ao encontro e clarificação da situação. E eu acredito que, tentando esclarecer que a dimensão da Igreja ligada ao Vaticano como uma potência política precisa ser muito mais esclarecida em diálogo e com colaboração para perceber que a dimensão da Igreja é fundamentalmente espiritual. E se a experiência dos jesuítas na China são uma confirmação de que homens da Igreja podem contribuir, inclusive, para o desenvolvimento tecnológico e científico, cultural, abrindo depois as portas para Deus, penso que aí abre uma possibilidade de que este diálogo, em que as tonalidades políticas e religiosas estão misturadas, que se possam esclarecer no sentido que essa colaboração seja uma realidade e um facto e dar origem a uma esperança de reconciliação e de unidade universal no sentido da Igreja na China, além de ter ela grandes homens e grandes mulheres que deram sua vida por Deus. Daí que não poderemos deixar de esquecer ou não esquecer que na própria China esta liberalização, embora imperfeita e com dificuldades, é nitidamente uma abertura à problemática de Deus na China. Penso que a China não perderá absolutamente nada com esta dimensão espiritual que a Igreja lhe traz, além de que talvez esteja a sentir na juventude da China uma apetência à problemática espiritual, conjuntamente com um vazio e uma perspectiva excessivamente economicista e excessivamente materialista que começa talvez a dar os seus efeitos maléficos. Daí que penso que a Companhia de Jesus, nesta dimensão mais profunda e mais ao longe, poderá contribuir para essa clarificação do sentido da Igreja e essa abertura mais clara à presença de Deus, com uma consciência que poderá caminhar para um sentido universal da própria Igreja no mundo e concretamente na China, onde, mais uma vez, Macau poderá ser, como antes, a grande ponte à abertura e ao conhecimento de Deus. E são estes homens dotados de um espírito prático e pragmático, mas ao mesmo tempo místico e redentor, que terão que continuar o sonho inacabado de São Francisco Xavier levado à prática por Valignano e Matteo Ricci. Tal como então, esta comunidade atualmente constituída por 9 homens provém das mais diversas origens. À mesa juntam-se chineses, espanhóis, portugueses, italianos e australianos. A comunhão espiritual nos desígnios de Deus e nos propósitos de Inácio de Loyola e Francisco Xavier constitui o idioma comum que dispensa palavras e dissolve todos os atritos. Na prática, fala-se chinês e inglês, línguas comuns que servem para resolver ou debater os problemas do cotidiano. E os problemas brotam todos os dias no seio de uma comunidade que estende a sua ação aos campos mais diversos, desde o serviço dos pobres, à recuperação de deficientes, às escolas, para além dos deveres estritamente pastorais que não descuram e as obrigações que distribuem democraticamente de tratar das coisas da casa.
Mas para além de todo esse serviço, os jesuítas hoje, como ontem, compreendem a importância das superestruturas sociais, intervindo também por isso ativamente nos campos da cultura, sem descurar a comunicação social. A Biblioteca de Residência, que contém algumas obras raras e importantes tratados de referência, constitui base de trabalho e há sempre um livro que sugere uma ideia, uma nova via de intervenção ou que suscita um tema crítico. Uma sala, afinal, que, salvaguardados os novos conceitos técnicos e de organização bibliográfica, não será muito diferente da copiosa e escolhida biblioteca que terá existido no Colégio de São Paulo e que o padre João Álvares salvou levando para Manila na sequência da expulsão pombalina no século XVIII. Aliás, as comemorações do centenário do Colégio de São Paulo foi tema central aproveitado para dar a conhecer a obra da companhia, elegendo como tema a antiga universidade desaparecida. Nos campos da ciência, da cultura e do auxílio social há sempre temas e ocasião para debater ideias ou apenas para conversar, à maneira tradicional da ordem, no pátio de Vila Flor. A comunicação é para estes homens um elemento essencial da vida concedido por Deus. Por isso, produz com naturalidade expoentes das letras, como o padre Angélico Guerra, considerado um dos maiores sinólogos portugueses, tradutor de Mêncio e de Confúcio, ou então Videira Pires, insigne poeta e historiador, que efetuou também incursões significativas pela filosofia. Mas o futuro da ordem em Macau depende agora de uma geração inteiramente nova que enfrenta problemas diferentes. 講起自己嘅聖召呢，其實都幾有意思啊！咁我自己其實唔係喺個教友家庭長大，父母都唔係教友，咁屋企呢，只有我家姐係教友，咁其中一個家姐呢係修女，咁或者因為佢哋兩個關係呢，咁我喺讀中學嘅時候呢，開始反省信仰啊，探討一啲生命嘅意義啊，開始諗好多呢啲問題。咁所以喺18歲嘅時候咧，決定領洗啦，因為覺得真係基督信仰咧俾到我一個好清楚嘅意義啦，同埋方向。至於點解要做神父咧？咁可以話係就可能領洗之後咧，開始諗呢個問題。咁當時開始就讀大學嘅時候咧，跟耶穌會嘅神父啦做神操啊。即係一種喺避靜嘅時候咧，做一個祈禱啊默想，開始去問下自己應該做一個點樣嘅人。咁耶穌會嘅神操係好幫到我呢方面，即係話神操嘅意思就係幫助人去問翻我哋存在嘅目的啊，存在嘅意義喺邊度。咁所以做咗幾年讀大學嘅時候，我跟住出嚟做嘢，一路做避靜去諗嘅時候咧，咁真係睇到啦，天主係召叫自己啦，去過一個修道嘅生活。咁至於點解要揀入耶穌會啊？咁一來係緣分啦，咁喺無論喺以前讀大學嘅時候識到嘅神父，或者入翻嚟澳門啦，咁識到都係耶穌會嘅神父啦，咁好多機會同佢哋交談啊，去了解佢哋嘅生活。咁從遠嘅方面嚟睇到咧，就係話耶穌會有佢一個好深厚嘅傳統啦。當我嚟到中國嘅時候咧，就已經即係好開始同中國文化有一個好深嘅緣分啊！當時利瑪竇嚟到中國啊，主動嘅去了解中國文化啊，將基督信仰啊同中國文化有一個好好嘅整合。即係呢個睇到耶穌會士嗰個工作嗰個性質係好有意思嘅。咁睇翻近啲嘅而家嘅咁喺澳門，你都見到我哋嘅會士啦，係做過好多有意義嘅工作，好似陸神父啊咁。以前細個嘅時候睇到佢即係一個外國傳教士啦，咁有心火去辦老人院啊，為咗難民做服務，即係睇到呢一種人生真係可以付出一啲嘢咧，去為人去謀求一啲福利。呢個過程咧真係好開心啊！咁見到陸神父佢哋或者譚神父佢哋辦學啊，都係即係有一個心火喺度。咁所以呢啲無論睇翻歷史好，睇翻而家好都覺得喺耶穌會呢個聖召入邊咧係真係能夠幫到好多人啊！一方面佢嘅工作範圍好闊啦。除咗辦學或者係社會工作之外，亦都有帶避靜或者從事文化工作。咁睇到呢啲嘅時候，其實為自己嘅培育自己嘅成長咧，都好有幫助啊！更加上耶穌會有國際性嘅修會咧，好多機會咧去接觸其他嘅人士同埋其他嘅地方。咁呢啲都係我諗或多或少吸引自己咧，
當年啦，最後決定啦加入呢個修會。Para os jesuítas não existem horas de ócio, e embora não escondam orgulho no facto de pertencerem a uma ordem que recusam considerar como melhor ou pior, mas que reivindicam diferente, colaboram também ativamente nos trabalhos pastorais do cotidiano da Diocese de Macau, preparando paroquianos para receberem os sacramentos do casamento, aprenderem os deveres de padrinhos nos batizados ou intervindo na formação de leigos. Mas o futuro do território é um assunto sempre presente, por isso aprender chinês é tarefa obrigatória para os que vieram de outros mundos. O funcionamento do conceito de um país dois sistemas e os problemas da transição são assuntos que absorvem a comunidade. Há um permanente trabalho de reflexão sobre o que será e o que pretenderiam que fossem os tempos que virão depois de 20 de dezembro de 1999. É que, para além de confiar nos desígnios de Deus, é preciso ajudar, e ninguém perde a oportunidade de se manter informado sobre os desenvolvimentos sociais, políticos e económicos e também sobre as tendências universais da arte e da cultura. Isto porque, embora Macau concentre, por enquanto, quase todas as atenções e esforços, os jesuítas nunca deixaram de olhar atentamente para a China. Tendo em consideração este grande desafio do tempo que se seguirá a 99, neste contexto de um país, dois sistemas, obviamente podemos perguntar o que é que a Companhia de Jesus poderá contribuir, tendo em consideração também que tem um conjunto de homens que, na sua grande maioria, já têm uma idade avançada. É verdade, o desafio continua, mas penso que há elementos que nos ajudam a perceber, mas não seja começar a passagem daquilo que possa ser talvez um momento crítico e talvez até possa apresentar-se como impossível concretizar esse projeto. Por um lado, temos o início ou reinício, ou pelo menos os aspectos ligados à dimensão das vocações, em que temos, por exemplo, um companheiro que é desta terra, é de Macau, ou, inclusive, da companhia, no seu sentido mais universal, enviou um outro, neste caso de Espanha, para Macau. Logo, há assim uma certa geração, uma geração nova que está a aparecer. Segundo aspecto, não há dúvida nenhuma que nós precisamos de uma reestruturação, inclusive, de todo o nosso tipo de trabalho, seja ele a nível da educação, seja a nível da assistência social, onde a economia de meios deverá ser implementada, uma nova política e estratégia em que a conjugação e a melhoria da coordenação de serviços seja uma realidade. Além disso, utilizando inclusive aspectos como, por exemplo, os meios de comunicação social, a dimensão da cultura de uma outra maneira mais incisiva, mais profunda, que igualmente possa ajudar aquilo que antes fariam muitos homens serem menos, mas ter um impacto semelhante. Por outro lado, temos ainda uma outra dimensão que me parece importante a focar, que é toda uma outra modalidade de trabalho com os leigos. Antigamente eram colaboradores, mas eram colaboradores muito submissos e passivos, no meu entender, e precisam de ser homens que, de facto, colaboram em termos de estratégias políticas, com uma outra responsabilidade e com, inclusive, que é com melhoria do próprio conhecimento que têm e dos seus valores e das suas capacidades, que, bem exploradas, poderão ser, de facto, um elemento muito bom em termos de colaboração para um projeto futuro. Tendo estes três aspectos, não se pode deixar de ter também em conta duas dimensões que me parecem ainda mais profundas e que dão força a estes três aspectos. Que é, por um lado, sendo uma situação de transição, é muito típico da espiritualidade e da força criativa e apostólica dos jesuítas estar nesses momentos. Logo, há uma dimensão de esperança e de confiança que o nosso carisma está no lugar presente e no momento presente. Segundo, ter esta dimensão ainda mais profunda, que é, se isto é um projeto de Deus e acreditamos que é uma missão que recebemos através da Igreja e que é de Deus, que nós também teremos a força, mesmo nos limites das nossas capacidades, a essa força de Deus. E, portanto, a criatividade e a capacidade de enfrentar esse desafio do futuro. Um país, dois sistemas. Esta é a Companhia de Jesus, 3 vezes erradicada do mapa de Portugal e 3 vezes renascida. Chegada há quase meio século da última expulsão da China, renova com a fé dos apóstolos nos milagres da ressurreição os eternos recomeços dos ciclos da vida.